Olá, internauta, quarta-feira de tendência à estabilidade nos preços. Depois de uma segunda-feira que todo mundo quer esquecer no mercado financeiro, quer apagar, quer riscar, porque foi péssima, uma retração terrível, índices negativos no mundo todo. Não foi diferente com a cafeicultura, que caiu 10 pontos a saca aqui na nossa região. Tivemos uma terça negativa e hoje os preços começam a uma tendência de estabilidade. Tendência, mas é preciso ficar atento. Por quê? É preciso olhar a China com olhos que o mundo percebe a China como um grande mercado consumidor, mas também um grande mercado poupador. A maior poupança financeira do mundo são as poupanças particulares do chinês. Ele é educado desde o início da sua vida financeira a guardar dinheiro. Como a gente vai ver na entrevista daqui a pouco com a diretora do Banco Central, que explica justamente isso. Como educar financeiramente. A Elvira esteve em Guaxupé e explicou, ela é diretora do Departamento de Educação Financeira. Confira essa entrevista. O Café em Foco de hoje vai ensinar que o jeito mineiro de economizar faz parte da educação financeira. Nós estamos com a Elvira, que é chefe do Departamento de Educação Financeira do Banco Central. Elvira, é um momento, parece uma brincadeira, mas essa mineirice é que fez sucesso profissional? Na verdade, quando eu chamo um jeito mineiro de ser, eu estou chamando a atenção para alguns valores que a gente tem em Guaxupé, que a gente tem em Minas, né? O valor do trabalho, o valor da disciplina, de valorizar o que tem. E eu percebo aqui em Minas a gente tem um movimento muito de valorizar o que consome, valorizar a sua terra, o seu local. E esse é um dos princípios hoje da sustentabilidade. E no nosso programa Cidadania Financeira isso está bem forte. Obviamente que os mineiros têm uma fama de serem mais econômicos, né? E sabem então lidar bem com as suas finanças. Mas isso não é verdade para todos. Mesmo os mineiros têm que aprender a como organizar suas finanças, porque por vezes isso nas pessoas não é tão claro assim. A gente fala para produtor de café. Hoje a saca aí, um dia está alta, um dia está baixa, mas nem sempre o produtor sabe economizar. Se eu ganhar 50 centavos, eu tenho que guardar uma parte, é isso mesmo? O mais importante do conhecimento todo mundo tem que ter o hábito de poupar. Desde criança até adulto, você tem que acostumar a poupar para ter um colchão, para ter uma folga, para estar livre de infortúnios, de problemas que você não vai saber para onde recolher. Então, um produtor de café, como tem uma safra, um ano dá muito, um ano dá pouco. Então, eu tenho que pensar que o ano que eu tenho uma produção muito alta, eu tenho que guardar para o outro ano, não vai ser a mesma produção, naturalmente. E assim vai, para todo mundo que não tem uma renda fixa, essa previsão, essa poupança é importante para ter uma vida melhor. E tem que ensinar isso desde pequeno? A criança tem que aprender a economizar? Desde pequeno, desde a criança com 5, 6 anos de idade, você já pode começar a dar uma semanada para essa criança e orientar, obviamente que no curto prazo, que a criança não tem o horizonte de longo prazo, do que eu faço com dinheiro, quanto eu guardo, quanto eu junto para comprar um carrinho, uma boneca, e aí você vai amadurecendo a criança, discutindo essas questões financeiras. A família deve discutir as questões financeiras como um assunto importante para todos, porque quanto melhor essa família gerir as suas finanças, e isso vai implicar a consumir menos, a não ter um celular pós-pago, a não comprar um tênis da moda, a economizar, a ter um consumo mais consciente. Quando a família percebe que esse movimento melhora o seu bem-estar, isso é muito rico. E isso faz as famílias ficarem mais fortes como família e também financeiramente. E se algum secretário, algum diretor do sindicato quiser levar uma palestra sobre educação financeira, como que eles fazem? Os nossos secretários municipais, os nossos diretores de sindicatos, o que eles precisam fazer para ter alguém do Banco Central ensinando educação financeira? Existe um programa, o Programa Cidadania Financeira, que tem um site, cidadaniafinanceira.bcb.gov.br, em que tem muito material. O site já foi lançado em março, mas já está sendo muito acessado. Nós temos uma série de vídeos, Eu e Meu Dinheiro, que podem ser usados na empresa, usados na escola. Existe um curso de formação de pessoas para aprender a usar esse vídeo. Existe um curso online, gratuito, de gestão de finanças pessoais, que cada um pode se cadastrar e fazer o curso, ganhar um certificado do Banco Central. E o resultado que a gente tem tido com esse curso é muito bom. As pessoas narram a mudança realmente de vida a partir de pequenas mudanças no seu hábito, passar a anotar suas receitas, suas despesas, eliminar desperdícios.
benefícios, elas melhoram muito a sua saúde financeira. Então, melhora a saúde física. Melhora a saúde física por consequência e melhora também, Valéria, melhora a saúde da sua comunidade, porque quanto mais as pessoas estão bem de vida financeiramente, a comunidade, a cidade, ou seja, a economia como um todo, ela vai melhor. E isso é um efeito virtuoso, um ciclo virtuoso que se restaura. Isso é muito importante. Então, nos pequenos detalhes, eu preciso consumir? Eu tenho dinheiro? E precisa ser agora? Né? Um consumo mais consciente, de olhar para a necessidade de consumo, olhar para a sua possibilidade de pagamento, saber esperar. Por que eu tenho que consumir essa televisão nova hoje? Por que eu não posso esperar? Ou então eu tenho que consumir, porque em educação financeira não existe certo, não existe errado. Existe o relativo, porque para você pode ser muito importante e para mim não. Então eu tenho que pesar. E todo o processo de educação financeira visa deixar as pessoas mais capacitadas para tomar decisões. Não existe certo, não existe errado, mas eu tenho que ter consciência das consequências da minha decisão financeira. Ok, muito obrigada. É isso, produtor. Além de vender a sua safra na hora certa, ter informação financeira, educar os seus filhos e colocar a esposa e os colaboradores aí da sua lavoura também com as finanças em dia, faz com que a sua lavoura, faz com que a sua receita tenha sucesso. E sucesso quer dizer dormir tranquilo e mais sossegado. Acompanhe também esta semana a entrevista que a gente fez com o Fernando sobre a importância de você reclamar junto ao Banco Central quando não está contente com o atendimento que a sua instituição bancária está dando para você. Percebeu? Educar financeiramente é simples, é poupar. Ganho R$10, eu guardo um. Ganho R$1, eu ganho... Educar financeiramente é educar para guardar dinheiro, para poupar. E essa mineirice de que a Elvira fala aí na entrevista é ser reservado, ser econômico, gastar realmente só o que é necessário, principalmente numa época de recessão como a nossa. É preciso enxugar as despesas, deixar para outro dia uma roupa, deixar para outro dia um salão de beleza, deixar para outro dia uma compra extra de alimentação, ensinar seu filho que não dá para tomar sorvete todo dia. Nossa, Creta! Não, é assim, gente. A economia passa por sacrifício e disciplina. E isso você ensina na sua casa. A disciplina, ela é educadora. A Elvira foi muito feliz na colocação dela. E você aí, produtor rural, também tem que ser disciplinado nos seus gastos com a sua produção, na sua lavoura, na sua casa, com a sua família. Não pode desperdiçar dinheiro. Cada centavo é muito importante num momento como esse que nós estamos vivendo. Nós aqui no Café em Foco contamos para informar você aí com o patrocínio e o apoio do iogurte Vigor, que tem esse novo sabor que é o grego café, né? Um sabor muito delicioso. E nós vamos estar para a próxima semana fazendo uma degustação aqui em Muzambinho. Fica de olho aqui no Café em Foco que você vai estar experimentando o Vigor Café. E nós também temos o apoio do Café Muzambinho, produzido lá pela Raquel no bairro, na Fazenda Santo Antônio, pela Muzamba Coffee. Vamos ver então como estão as cotações nesta quarta-feira, como que ficou o fechamento? O índice CPEA, que tem balizado toda a economia da comercialização de café aqui dentro do país, ficou em R$ 437,12, uma queda de 0,11%. Então, teve aí queda. Todos os preços estão negativos no Brasil por conta disso. Na Bolsa Brasileira de Futuro, que negocia os contratos a futuro, está positivo. Está positivo por quê? Há uma notícia interna no Brasil que vai faltar café para se cumprir os contratos feitos com as compradoras externas, com as traders externas. Então, aí, o contrato para setembro teve uma alta de 1,85, valor a $149. Os contratos para dezembro deste ano, alta de 1,92. A saca está saindo a $151,35. A saca de 60 quilos para setembro de 2016 está estável, esses contratos, sendo vendida a $149. A Bolsa Eletrônica de Nova York, que fechou às 14 horas da terça-feira, fechou com preços negativos. A maior queda foi no vencimento para julho de 2016, caiu 1,25, fechou a $128. O café para dezembro deste ano foi vendido a saca de 60 quilos
a $120,55. Vamos dar uma olhadinha então como que ficou o mercado aqui na nossa região nesta terça-feira. O mercado físico do 4.5 em Guaxupé, R$ 515. Poços de Caldas, 450, queda de 3 pontos. Em Varginha, um aumento aí, uma recuperação de 4,40. Saca vendida 475. Ainda é um preço bem abaixo dos 570 que já chegou a saca, né? Vamos ao cereja descascado. No mercado físico, 515 em Guaxupé, 478 em Poços de Caldas, queda de 3 pontos. E em Varginha, o maior preço da região, R$ 510. Continuou estável, teve uma leve recuperação da segunda para a terça-feira, mas o preço ainda está estável. Então, como eu já disse no início, essa é uma quarta-feira de estabilização. Vamos pensar o seguinte, a China tem uma multidão de pessoas para serem alimentadas. E a China não consegue produzir na mesma proporção que a sua população consome. Só que essa população que consome muito sabe diminuir e fechar a boca, fazer regime e fazer poupança. Então, se ela resolver não comprar, o mundo vai ter que ter uma outra economia nesse momento recessivo. Por isso, todo mundo fica muito apreensivo. E se você fica apreensivo, vamos conhecer então o que está rolando, o que está acontecendo na nossa cidade. Na noite de terça-feira, houve uma palestra de motivação aí estimulada pelo SENAC e também pela Secretaria de Indústria e Comércio. Foi na Câmara Municipal, você confere aí os melhores momentos. Também você confere no G-Portais como que está a movimentação aqui da colheita de café. Tem uma matéria muito interessante sobre a movimentação de mão de obra na região. Mas lembrando o produtor que é preciso ficar atento para as pessoas que você coloca aí na sua fazenda. Tenha pelo menos um livro, um caderninho com nome e uma fotinho 3x4. Não precisa ser o registro aqui, não estou estimulando ninguém a ter contratação irregular. Mas tenha o nome e o endereço e uma foto dessa pessoa, pelo menos para você saber quem são os seus funcionários. Duas matérias especiais aqui do G-Portais são a maravilhosa movimentação que teve lá no Sergião Pneus, que foi o curso de mecânica para mulheres, né? Foi excelente. Sergião, tá na hora de fazer o segundo, que não deu para fazer dessa vez, não sobrou vaga para mim e para um monte de mulher que queria fazer. Então aí, confira aí como que foi movimentado esse curso de mecânica só para mulheres. Dizem que a gente não é boa de mecânica, uma mulherada que foi lá deu show. E a outra matéria que tá no G-Portais muito bonita é a semana, né, nacional aí da pessoa com deficiência que é cuidada pela PAI. Então você dá uma passadinha no G-Portais e se tiver um tempinho, dá um pulo lá na PAI para dedicar um pouco do seu tempo, seja um voluntário, né? Se não der para ser em tempo integral, pelo menos algumas horas por dia ou por mês. Sou Valéria Vilela, volto amanhã com mais informações para você, cafeicultor, para você, internauta. Tchau!